A questão 15 fala que ao girar um espelho plano, passando da posição E1 para a posição E2, a imagem de um ponto objeto, calma lá, ponto objeto mesmo, P, passou de P' para P2', conforme indica a figura, e ele quer saber de que ângulo girou o espelho. Uma questão muito bonita. Então a gente vai começar fazendo esse desenho, até porque algumas das relações aqui são interessantes a gente guardar, porque vai ser utilizado depois, tá? Então, vamos começar fazendo essa circunferência. Aqui no centro delas a gente vai escolher o ponto onde o espelho vai girar, né? Que é uma escolha bem inteligente. Depois desenhamos os nossos queridos espelhos. Que eu vou puxar para cá porque não tem problema fazer, então. Aqui é o primeiro. Depois a gente gira ele um pouquinho para baixo. Viria parar mais ou menos aqui assim. Tá. Agora em relação ao ponto, que eu sei que esses desenhos aqui demoram um pouquinho, é meio chato, mas é necessário, tá? Na verdade, eu deveria ter organizado primeiro de colocar o ponto ali, né? Ajudaria bastante. Tá, então vamos escolher um lugar aqui sobre a circunferência, vamos dizer aqui assim. Seria o meu P. Tá, e agora? Bom, agora a gente tem que achar a imagem dele em relação ao primeiro espelho, né? Que aparentemente não é para ser difícil. Então a gente começa aqui, vamos traçar uma reta aqui que corte ele fazendo um ângulo de 90 graus. Mais ou menos por aqui. Tá, então a gente já sabe onde é que é o P'. Vou botar pra cá. Lindo demais. Agora em relação ao segundo espelho, de novo ele tem que, a imagem vai ter que formar um ângulo de 90 aqui com o segundo. Não tem problema. Quer dizer, a imagem não, né? A reta que liga os pontos, que seria o P e o P2', tem que formar um ângulo de 90 graus aqui com o espelho. Às vezes eu falo coisas que não tem muito sentido, mas acontece, tá? Acontece. Seria mais ou menos por aqui assim, né? Fica meio feinho, mas é por aqui. Tá, deixar por aqui então. E aqui ficou muito pequeno, cara. Eu precisava desenhar uns ângulos aqui dentro, mas a gente dá um jeito nisso, não tem problema. Aparentemente não tem. Então aqui o nosso P2'. E a gente está próximo do que o livro apresentou, né? Bom, o que mais que ele fez? Ele puxou aqui do centro, né? A gente teria o ângulo central aqui, ou melhor, o centro da circunferência. Ele fez duas linhas aqui ligando do P' até o P2' para indicar esse arco aqui, né? E que esses dois ângulos aqui estariam olhando para o mesmo arco. E aí tu já sabe onde é que isso aqui vai parar, né? Não preciso nem dizer. Mas enfim, vamos fazer esse desenho. Tá. Então aqui, ó, P' até o P2' foi o deslocamento da imagem, né? Dali pra lá. Muito bem. Isso aqui ele disse pra gente que é 30 graus, né? Coisa assim. É, exatamente. Então aqui a gente tem este arco de circunferência. E esse arco é olhado por esse ângulo que a gente vai chamar de beta, né? Que é o que a gente teria. E esse outro arco aqui seria o alfa, né? Certinho. Tá, agora considerações a serem feitas. A gente tem um ângulo central, tem um ângulo inscrito, a gente sabe a relação entre os dois, que o ângulo inscrito seria a metade do ângulo central, tá? Então é só isso. No nosso caso aqui, a gente ainda não sabe que ângulo tem aqui em cima. Então, deixa eu dar só um pouquinho de zoom aqui para a gente conseguir visualizar. Essa reta aqui que une o ponto P com a imagem P2',
ela corta o segundo espelho aqui, formando o ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui a gente tem o nosso triângulozinho, 90 é aqui, o alfa seria esse ângulo aqui, né? Mesma coisa que a gente tem, como ele é o ângulo central aqui, relação indireta, né? O alfa é o mesmo aqui que a gente teria aqui dentro. O comprimento do arco é a mesma coisa aqui do que o ângulo, então tá tudo certo. Esse outro ângulo aqui de cima, desse triângulo retângulo, eu não conheço, né? Não faço a menor ideia de que porcaria seja, só que a gente sabe que o valor desse ângulo aqui é o mesmo desse, né? Porque são opostos pelo vértice. Outra coisa que a gente sabe também é que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Porque essa reta aqui, ou esse segmento, ele passa pelo ponto P e passa pelo ponto P'. Então aqui é garantido que forma um ângulo de 90 graus com o espelho 1. E aí aquela coisa, né, cara? Se tu olhar para esse triângulo retângulo aqui, tu tá vendo 90 graus aqui, tu tá vendo esse ângulo que tu não conhece, o que que tá faltando nele? Tá faltando um ângulo, e se tu olhar para cá, vai ter que ser esse mesmo valor, porque a soma dos três tem que dar 180. Então, tu sabe que aqui é alfa, tá? Garantido que a gente teria o nosso alfa aqui. Então, a gente tem o nosso ângulo inscrito na circunferência e tem o nosso ângulo central, que é o beta. Então, a gente sabe que o beta é o dobro do alfa no caso. Então, podemos escrever vindo para cá. 2 vezes o alfa. Quanto tempo eu levei para me dar conta disso? Porque antes de resolver esse vídeo, eu peguei a mesma figura, não essa, mas a do livro. Eu não tinha visto a da questão, que tem a circunferência, tá? E faz uma diferença gigantesca, porque a que o livro apresenta na parte teórica, que eu falei, não, eu vou revisar isso daqui porque vai ser cobrado, né? No último vídeo eu tinha visto meio que por cima ali rapidinho a questão 15, e aí eu vi, não, vai ser cobrado essa parte, eu vou dar um jeito de pelo menos chegar em beta igual a 2 vezes o alfa. Aí eu olhei para essa figura aqui. Sem tu ter a noção, né, eu não me dei conta que os pontos estariam sobre a circunferência e tudo mais. Sem tu ter essa noção, cara, eu perdi um tempo grande da minha vida tentando chegar em beta igual a 2 alfa e não consegui. Aí eu falei, não, beleza, vamos tentar outra coisa. Sem ter olhado para a figura lá com a circunferência que faz toda a diferença do mundo, né? Aí eu falei, não, pô, mas pera, e se tiver sobre, porque veja, beta igual a 2 vezes o alfa, eu falei, cara, ângulo central, ângulo inscrito, por que que não? E aí desenhei a circunferência, escolhi um lugar aqui para o ponto P, aí medi a distância dele, deu tudo certinho, né, até o segundo espelho aqui, até ele chegar aqui, e a distância do espelho até o P duas linhas, eu falei, não, dá a mesma medida, mais ou menos, né, medida com régua de qualquer jeito, mas assim, falei, não, cara, faz sentido, né, cara, e os pontos estarem certinhos sobre a circunferência, daí a gente tem dois ângulos aqui olhando para o mesmo arco, aí existe uma relação fácil, né, pra gente chegar. Então assim, eu não sei o porquê do livro ter feito a escolha de não representar, talvez não precise, né, mostrar uma circunferência aqui na volta e tudo mais, não tenha necessidade nenhuma. Só que para um miserável do meu tipo, se tivesse a circunferência, eu teria entendido isso aqui rapidamente, né? Então eu perdi um bom tempo aqui só para tentar entender essa coisa e chegar na relação. Fato é, agora que a gente sabe que aqui em cima a gente tem alfa, tá? O ângulo é alfa, que seria a mesma abertura aqui. As coisas ficam um pouco mais fáceis, é mais tranquilo de visualizar, né? Então era só isso que eu acho que de importante que a gente tinha dessa parte, é conseguir fazer esse desenho, entender a imagem e tudo mais, entender que o beta é o ângulo central, o alfa é o ângulo inscrito, e é isso aí. Aí ele perguntou o valor, e só pensando um pouco, o beta, não, o alfa é igual ao beta sobre 2, né? O alfa é a metade do beta, o ângulo inscrito, acho que eu falei errado aquela hora, né? O ângulo inscrito, que
está lá em cima ter a metade do tamanho do outro. Então, a gente teria a relação que a porcaria do alfa seria o lixo do beta dividido por 2, certo? Esse exato. Aí se eu fizer a multiplicação, tudo funciona bem. Multiplicamos os lados por 2, isolar a porcaria do beta. Então tá bom, então chegamos na coisa certa. Olha que maravilha. Então o nosso beta aqui é 30 graus. E a gente vai ter que o nosso alfa então vai ser 15, né? Depois dessa revelação. Eu não sei explicar o porquê que eu tô tendo tanta dificuldade com essas questões aqui. Porque envolve trigonometria básica, não é nada muito avançado. Um desenho ou outro, né, que a gente tem que fazer e tal. E eu não sei o que aconteceu, cara. Esses últimos vídeos, assim, eu tô tentando o máximo que eu posso acertar as questões, resolver. E, de novo, né, aquela coisa, sem olhar o que a gente tem pra fazer depois. Eu não vou fazer nada escondido e depois vir aqui e falar, não, pessoal, é bem fácil essa questão, olha só, a gente vai começar desse jeito aqui, ó, 3 linhas a gente resolve, bem tranquila, né? Porque isso ia destoar do resto dos vídeos, né? E a pessoa ia perceber rapidamente que eu tô trapaceando, né? Bem dizer, que não é a proposta do canal. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu. Esse é um conteúdo, assim, que ele não é difícil. Pelo menos o que a gente tá resolvendo aqui, as questões que foram apresentadas pra gente, não são. Eu só não sei o que aconteceu, tá? Mas de qualquer forma, uma hora a gente acerta, né? Entra nos trilhos aí. Então, se eu dividir ambos os lados por 2, eu vou ter o meu alfa igual a 15 graus. E aparentemente é para ser só isso daqui. Então, eu esqueci de organizar as respostas aqui no gabarito, cara. Qual é que era o capítulo? É o 25, eu acho. Que maravilha. Acho que é por aqui. Tá. De fato é 15. Então a gente acertou a primeira, já é um bom começo. Vamos para a segunda agora. A 16 fala que colocando-se o objeto entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo diedro de 45 graus, qual é o número de imagens virtuais formadas? A gente tem que o número de imagens, né, seria 360 graus dividido pelo ângulo formado entre os espelhos, que ele chamou de alfa, se eu não me engano. Isso menos 1. Aí tem que levar em consideração que isso aqui só funciona se essa divisão do 360 pelo alfa for par, ou se der uma divisão ímpar, tem que o ponto lá que está sendo gerado as imagens, ele tem que estar exatamente no meio do que ele tem que cortar o ângulo ao meio, né? Vamos colocar desse jeito aqui, para ver se fica fácil de visualizar. Então eu tenho dois espelhos aqui, né, para o segundo caso, se eu entendi direito o que tinha lá. Então a gente tem um ângulo aqui, vamos lá, 30 graus. O ponto, para funcionar, se der uma divisão ímpar ali, do 360 pelo alfa, o ponto tem que estar exatamente no meio aqui desses dois espelhos, né, da divisão aqui. Tem que estar sobre essa porcaria dessa reta que corta esse ângulo ao meio. Pronto. Melhor assim, tá? Então ele teria que estar aqui, teria que estar por aqui assim, pra gente ter poder usar aquela relação ali para encontrar o número de imagens formadas aí entre os espelhos e tal. Se eu entendi, é isso. Se eu não entendi, aí a gente tem a oportunidade de compreender agora, né? Então o nosso alfa aqui nesse caso é 45. E a gente vai ver o que sai dessa coisa. Bom. 45s. Calma lá. Caramba, isso aqui dá por 3, não dá? Dá por 5 também, mas vamos começar por 3. Isso aqui daria 12. Isso aqui por 3 dá 15. Já dá pra tirar isso aqui. Isso aqui dá por 3 de novo, que vai dar 4. Isso aqui por 3 vai dar 5.
40 por 5 é 8. Então 8 menos 1 a gente teria 7 imagens então. Tá, nesse caso deu certo porque a divisão ela deu par, né? E aí tudo bem. Funciona a equaçãozinha. É isso aí. Muito bem. Agora o nosso A17. Tá, o que temos por aqui? Tem um objeto colocado no ângulo diedro alfa, formado entre dois espelhos, tal que 360 graus sobre o alfa é par. Individualizam-se 35 imagens. Determine o ângulo formado entre os espelhos. Tá, então ele está garantindo que é par, que vai funcionar a coisa toda então. Então o nosso N aqui seria 360 dividido pelo alfa menos 1. A gente tem a informação do N, que seriam quantas mesmo? Que eu já esqueci, 35. Não precisava... Nossa, escrevi errado inclusive. Então deixa só o 35 aí pra não... aqui eu acho que eu escrevi certo, acontece, tá? Beleza, então eu posso pegar isso aqui e igualar a 35. Aí a gente teria que somar 1 em ambos os lados, né? Seria inteligente fazer. Eu vou ficar com 36 aqui, tá? Então no final das contas eu teria 36 alfa igual a 360. E aí aquela coisa, né? Se eu dividir ambos os lados aí por 36, a gente sabe que vai ficar com alfa igual a 10. Olha que coisa bonita, hein? Mais uma questão. Agora, saber se acertou é o segundo passo, né? Tão importante quanto resolver. De fato temos 10. Tá, para 18 aqui. Dois espelhos planos estão dispostos de modo que suas faces refletoras formam entre si um ângulo diedro. Eu não sei o que é diedro, para ser sincero, já li terceira vez e não sei. De 90 graus. Bom, talvez tenha alguma importância saber, né? Um raio incide em um dos espelhos de tal maneira que o raio refletido incide depois no segundo espelho. Que ângulo há entre o primitivo raio incidente e o segundo raio refletido? Ai, meu bem, não sei te dizer. A gente tinha visto, acho que isso, né? Entre espelhos era beta. Esse ângulo beta seria 2 vezes o I1, o I2 menos I1, eu acho, né? O ângulo refletido 2 menos 1. Caramba, não, pior que eu não lembro, mas vamos desenhar, né? A gente tem a oportunidade aqui. Aqui não é só decorar coisas, a gente tem a bela oportunidade de fazer desenhos. Então vamos começar fazendo o primeiro espelho aqui. O ângulo entre essa porcaria de espelho é 90 graus. Tá, ângulo diedro, eu tenho que saber o que é, cara, não adianta, isso aí vai me incomodar depois. O ângulo diedro é o espaço tridimensional delimitado por dois semiplanos que compartilham uma reta comum, né? Tá. Dois semiplanos. Caramba, que legal. Vamos ver se eu pego uma... Poderia me ajudar mais, né, cara? Ângulo diedro. Vamos fugir da IA por um tempo, né? O ângulo diedro é a abertura que formam os planos que se unem em uma reta
Tá, se unem por uma reta, ok. Tá, tu encostou um espelho no outro, basicamente, né? Seriam semiplanos, né? Cada espelho. Esse ângulo é aquele espaço entre os planos. Tá, beleza. Então é só isso. Encostou um espelho no outro. É abertura. Tudo bem. Mas tudo tem que ter um nome, né? Senão a vida não funciona direito. Vamos lá. 90 graus. 90 graus é um bom ângulo, não é? Como é que a gente lida com isso? Vou tirar um pouco do zoom aqui. Bom, o primeiro raio vai incidir. Esse ângulo direto, o raio incidente em um dos espelhos, de tal maneira que o raio refletido incide depois no segundo espelho. Primitivo, raio incidente o segundo. Ok, bom. Tá, tem os espelhos aqui. Que coisa linda, não? Poderia só usar a relação do beta lá, né? E beta é 2 sei lá o que. Mas bem que eu não sei se serve, né, cara? Pois é. Então vamos ver o que dá pra fazer. Isso aqui eu só tá indicando que aqui é as costas do espelho, tá? E aqui seria a face. Se eu escolher um ponto por aqui, sei lá. Olha aí. Aí a gente teria a imagem dele em relação ao primeiro espelho, que seria por aqui assim, mais ou menos. Esse é o nosso E1. E aqui eu não sei direito o que eu estou fazendo, tá? Antes que alguém venha falar, não, mas não é assim. Não, eu não sei, eu estou fazendo alguma coisa. Se não der em nada, é aquela coisa, tu tenta primeiro. Gasta um tempinho tentando, porque é necessário. Se não sair nada de nada mesmo, que tu vê que tu não vai avançar, aí tu procura ajuda, tá? É assim que a vida funciona. Então, beleza. Aqui eu vou colocar essa porcaria de raio auxiliar aqui, né? Pra gente poder fazer o desenho. Puxo isso aqui pra cá. Passa por essa imagem, aí eu sei que o raio bate aqui e vai atingir o outro espelho. Então, o prolongamento tem que acertar isso aqui, não tem? Em algum momento da vida. Tá, mas o prolongamento que vai bater no outro. Ô, miséria pequena de vida. Tá, não sei desenhar. Cara, como é que pode, né? Uma questão tão bobinha dessas. Uma coisinha tão estúpida. O miserável não consegue fazer. Tá, mas em relação a esse, tá certo, né? A imagem do ponto em relação a esse espelho aqui seria basicamente isso. O raio bate aqui e aí vai ser refletido pro segundo espelho miserável. Tá, desisto. Vamos lá, não adianta. Vamos ver se tem na parte teórica aqui. Senão fica feio demais, né? É um bando de não sei, não faço ideia, que não adianta de nada. Campo visual do espelho plano, não é bem isso que eu quero. Não. Essa parte aqui das imagens. Imagens. O ponto você manda. Não, mas o ponto tá fora aqui. Então meio que esquece essa coisa. Se eu considerar o ponto meio. Não, não vai adiantar. Imagens em dois espelhos planos. Vamos lá, meu bem. Quando dois espelhos planos se defrontam de modo que suas superfícies formem um ângulo diedro alfa, a luz proveniente de um ponto objeto P, colocado entre eles, como se indica a figura 10, sofre várias reflexões, dando origem a várias imagens. Que legal. Então a gente tem o número de imagens aqui. E aparentemente só isso.
ele tem um desenho, não tem? O número de imagens será dado pela fórmula acima, sem restrições. Isso é para qualquer posição do objeto entre os espelhos. Beleza? Tá, isso aqui acho que é num exemplo, né? Então ele fez um desenho. As imagens 1, 2 e 3 formadas. Como é que eu tenho que pensar? Eu tenho, ó, e formando o ângulo de 90, exatamente o que eu preciso. Então eu boto o ponto P aqui. Eu teria a imagem 1. Ah, eu tenho que colocar um observador em algum lugar. Tá, eu preciso colocar. Mas tá bom, eu vou botar um observador. Não basta o ponto, tem que ter a porcaria do observador para ver o lixo das imagens, certo? Formar os objetos entre os espelhos está indicada a posição do globo, trajeto dos raios que lhe permitem ver as imagens. Que coisa bonita, não? Não, não é você. Sabe, aqui é a parte do, assim, é a mesma parte que tu tá num relacionamento, que tu vê se vai continuar, se vale a pena, se os benefícios de estar junto com aquela pessoa compensam os problemas ou não, né? Pelo menos eu me sinto da mesma maneira, assim, avaliando se vale a pena ou não continuar. No caso, a gente é obrigado a continuar, né? Mas se fosse um relacionamento, com toda certeza era a última vez, né? O último encontro, bem dizer. O raio incide em um dos espelhos, de tal maneira que o raio refletido incide depois no segundo espelho. Que ângulo há entre o primitivo raio incidente e o segundo raio refletido? Tem um ângulo bacana, vou te dizer. Tá, então não basta eu ter a porcaria do ponto aqui. Eu preciso do observador. Eu tô apagando coisas que não necessariamente eu deveria apagar, né? Se tu me deixar botar o número 6 aqui, eu vou agradecer tanto. Vai ser tão feliz o meu dia. Tá, vamos lá. Então temos a porcaria do ponto. A gente vai apagar isso aqui. A gente vai colocar um observador aqui assim. Seria bom, né? Mais ou menos por aqui. Tá ali o olhinho dele e é tudo que a gente precisa. Certo. Então eu tenho que fazer a imagem desse observador pra cá, né? Porque a gente precisa disso. Importa em qual espelho eu vou escolher essa imagem? Acho que importa, sei lá. Então estaria você aqui, imagem dele nesse daqui, e aqui em cima seria mais ou menos aqui assim, né? Que ele estaria vendo a coisa. Eu sei que eu deveria estar colocando um ponto. Nossa, esse olho aqui vai ficar bom, hein? Pronto, tá olhando pra cá. Estaria a mesma coisa. Tá, o que a gente viu é o campo de visão desse miserável, mas mais importante do que isso é aqui a trajetória dos raios, né? Então, obrigatoriamente, a porcaria do raio aqui tem que passar por esse ponto aqui onde o observador estaria, né? A imagem dele, né? Tem que partir daqui. Pronto, passa por aqui. Aí o raio vai vir até aqui, bate aqui, vem pra cá. Não é esse o caso que eu estou buscando. Porque eu tenho a pequena impressão que eu não entendi. Eu não sei, mas vamos seguir desenhando aqui. Então o outro raio, no outro espelho, ele vai vir aqui, visto pelo mesmo lixo de observador. Bate aqui e vai ser refletido para cá, pro olho dele, tá? Saiu, bateu, veio. Saiu, bateu, veio. Legal. Então, já é um começo, eu acho, né? Cara, tentando se convencer, né?
Por favor, continue. Tá, então bateu aqui, voltou. Mas não assim, né? Bela porcaria com a seta que eu queria. Então acertou o miserável ali. A mesma coisa o outro raio, né? Ele vem, sai daqui, segue essa mesma direção, bate no espelho, volta no olho do miserável. Então a pergunta é: o ângulo que há entre o primeiro raio incidente e o segundo raio refletido. Primeiro raio incidente e o segundo raio refletido. Cara, tá mal a coisa, hein? Não é isso que eu quero. Por quê? Porque isso aqui tá ruim. Isso aqui não faz sentido nenhum, cara. Não faz o menor sentido. O que eu deveria fazer então? Considerar um observador aqui, como se estivesse atrás, sei lá, para a imagem. Talvez. A imagem do miserável para cá. Que aí o raio vai sair, vai ter que bater num espelho pra voltar no olho dele, e aí o outro. Coisa triste, né? A ignorância é um negócio em que a cura para a ignorância ela não é tão simples, né? Mas de fato eu não entendi isso daqui, eu não sei nem fazer o desenho, é isso. Eu tô tentando fazer uma coisa que eu não sei direito. Então, o que a gente faz no momento desse? A IA não vai ajudar nesse caso aqui, tá? Esquece, eu vou ter que ver desenhos aí que outras pessoas fizeram, porque eu não sei nem começar esse desenho. Mas também não é culpa só minha, né, tá? O livro não auxiliou em nada. Ou seja, estou sozinho. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver pra onde é que a gente vai hoje, né? Hoje vai ser um dia muito divertido. Ok, o que tu tem de dica pra mim, meu bem, antes de eu ir procurar em outro lugar? O ângulo entre o raio incidente inicial e o segundo raio refletido é 180. Que bom. Explicação. Quando dois espelhos planos estão dispostos a um ângulo de 90 graus, são perpendiculares, ocorre o seguinte fenômeno óptico. Primeira reflexão. O raio incide no primeiro espelho e reflete seguindo a lei da reflexão. Tá, que o ângulo de entrada aqui, de incidência é igual ao de reflexão, levando em consideração a normal em relação ao espelho. Segunda reflexão. Esse raio refletido atinge o segundo espelho. Eu tô tendo dificuldade de entender isso, né? É isso que eu tô tendo dificuldade de entender. Tá bom, então de novo, vamos tentar a brincadeira aqui. Eu tenho um lixo de um espelho, tenho outro lixo de espelho aqui do outro lado, 90 graus entre eles. Se eu tiver uma porcaria de um ponto por aqui assim, então o raio de luz vai sair daqui e vai bater no espelho. Mas será que se eu escolher outro lugar do espelho, será que eu não estou fazendo... Porque eu estou pensando que o raio está incidindo exatamente aqui, né? Num lugar muito bonito. Que aí formaria um ângulo de 90 graus e tal. Esse é um dos raios de luz que vai incidir. Daí ele vai voltar para cá, né? Esse vai ser refletido para baixo e não vai dar em nada. Mas se ele entrar em ângulo aqui, aí a coisa muda, né? E talvez esse é o meu problema. A estupidez é um problema grave na vida do ser humano. Já vou dizer pra vocês. Aqui a gente vai pegar uma normal, mais ou menos aqui assim. Então o meu raio vai incidir aqui. Talvez seja isso, né, que eu esteja perdendo.
e vai ser refletido com o mesmo ângulo aqui que ele incidiu, né? Certo? Certamente. Então ele vem pra cá, eu devia estar usando esse coisa aqui. Mas enfim. Então agora o que acontece? No segundo espelho, então quando ele bater aqui, a gente traça uma normal também, né? Que vai ter. E ele vai sair com um ângulo igual que ele entrou. Mas não com essa cor aqui, né, meu bem? Então talvez seja isso, né? Esse é só o problema de como começar o desenho. Certo? Certo, aparentemente é por aí. Tá. O que mais que eu posso fazer aqui nessa situação? Chorar não adianta, nem adianta sugerir. Porque até acho que agora a gente tá num caminho. Aqui é 90. Isso aqui é normal, isso aqui é normal. Então aqui é 90 graus também, né? O que formaria essas duas normais. Tá? Então aqui é 90 e aqui é 90. Legal. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de I1, né? Incidência 1 e tanto faz. O de reflexão também vai ter o mesmo valor, então aqui eu sei que é I1 também. Certo? I1 e 1. Bacana. Aqui é o nosso I2. Por um acaso aqui também vai ser o I2. O que mais que eu sei? Não sei muita coisa. Eu quero saber o ângulo entre esse daqui e esse daqui. Bom, tudo eu sei que o meu I1 mais o I2 tem que dar 90 graus. Eu já sei disso, né? Então é alguma coisa. Eu ainda estou me perguntando como pode um ser humano ter tanta dificuldade com questões tão estúpidas desse tipo, cara. É um negócio absurdo, assim. Tá. Ok, vamos lá. Que mais, cara, que eu sei a respeito disso? Esse meu desenho tá meio tosco, né? Tá, mas... Não, calma lá. I1 mais I2 é 90. Isso de boa. Se aqui é 90, aqui é I1 também, tá? Aqui é I1, então aqui é I2. Tá? Grande coisa. Sei dos dois ângulos que tem. E sei que a soma desses dá 90. Mas o que que eu sei também a respeito, cara? Eu deveria saber mais alguma coisa pra mim ser feliz. Tá, eu tenho isso aqui igual a 90 tranquilamente. Isso aqui, I2 com I2 eu não sei quanto é que dá, mas aqui por simetria eu sei que é I1. Então se eu parar pra pensar, a soma de tudo aqui é 180, certo? Né? Bonitinho. O que mais que eu queria chegar? I1 com I2 dá 90, aqui é a mesma porcaria. 90 graus, grande coisa. Eu só quero garantir que a soma desses dois é 90. Seria tão bom poder fazer isso, né? Ter condições físicas e psicológicas de poder afirmar uma coisa dessas. Às vezes a resposta tá na tua frente, né? E o cara não vê. É só o que eu quero poder fazer, cara. Vamos lá. 2 e 1 mais 2 e 2 é 180. E aqui chega na mesma conclusão. E 1 mais I2 é 90. Grande coisa. Tá, não sei. Eu gostaria de poder afirmar que a soma desses dois é 90 graus, tá?
dessa porcaria aqui, que ele entrou a 45, saiu a 45. Eu já falei que eu tenho dificuldade em aprender coisas básicas, eu acho que eu não comentei isso, né? Mas tá aí, é o que falta eu poder fazer essa afirmação. Por quê? Porque eu gostaria que isso aqui fosse paralelo, né? Porque o ângulo formado entre elas... Não, mas pera lá. Tá, 180. Vamos ler o resto da explicação desse miserável aqui para ver. Então, resultado. Devido à geometria do sistema perpendicular, o raio que emerge após a segunda reflexão será sempre paralelo ao raio incidente original, mas com sentido oposto. Em ótica, dois raios paralelos com sentidos opostos formam um ângulo de 180 entre si. Esse dispositivo é conhecido como um refletor de canto. Tudo bem. Então, aparentemente é só isso. Que bom, né? Mas eu só queria poder mostrar que aquela porcaria ali... vamos botar aqui sobre essa imagem. Nenhum resultado. Então não tem resultados, né, cara? Que tristeza. Tá, mas acho que tem uma questão aqui. Será que eu sou um humano? Eu duvido muito. Aqui, meu amor. Olha só o desenho, coisa bonita. Raio bateu, normal aqui. O cara chamou de alfa, eu chamei de I1. Aqui ele chamou de teta, eu chamei de I2. Foi refletido para cá e saiu para lá. Como é que o jovem resolve? Tem uma resposta? Deve ter, né? Vamos lá. A figura não está muito bonita, mas o que importa é visualizar os ângulos, tá? Agora entendi, obrigado. Como assim? Eu perdi alguma coisa no meio aqui, onde eu estava buscando para ver a resposta disso? Alfa mais teta e 90, legal. Será que com a imagem dele mais bonita é mais fácil de visualizar? Por que eles vão sair paralelos? Não sei. Pô, triângulo no cantinho aqui, cara. Coisa linda, né? O único jeito de saírem paralelos é se a gente tiver... Ah, já vi. Tá, pois é. Olha só que coisa banal, né, cara? Que legal, hein? Que legal. Então é fácil de visualizar. É só fazer o desenho certo, né? Caramba, hein? Como é que pode? Como é que pode a vida do ser humano ser tão difícil, cara? O cara tentando fazer as coisas certinho. Tá. Entrou aqui, bateu, vai sair pra cá, vai bater aqui. É o mesmo ângulo de entrada. Seria mais ou menos aqui assim, sei lá. E aqui vai ser refletido mais ou menos com o mesmo ângulo de entrada. Mais ou menos é complicada. Enfim. Tá, vamos lá. A normal aqui nesse caso. E a normal aqui. Então aqui vamos fazer a mesma coisa que o rapaz, né? A gente sabe que esses ângulos aqui tem a mesma medida. Então aqui é alfa. Aqui é alfa. Aqui a gente vai chamar de teta também. E aqui embaixo, mesma coisa. Então, triângulo, retângulo, não vamos esquecer disso. Aí esse raio aqui, ó, que entrou, ele faz um ângulo teta com essa reta vertical. Nesse caso aqui, se aqui é teta, a gente vai ter o nosso alfa aqui. Certo? Por quê? Porque a vida assim quis. O que eu posso fazer contra a vida, né? Nada. Ó,
Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Aqui, pera lá, aqui tá feio demais, hein? Vou fazer esse desenho um pouco melhor, ó. Vou puxar um risco aqui e fazer um prolongamento dessa porcaria pra cá. Isso me ajuda em alguma coisa? Ajuda, cara, porque eu sei que essa reta aqui na horizontal, nesse tracejado aqui, com essa outra aqui, com esse raio, ela forma um ângulo alfa. Portanto, aqui em cima é alfa também, né? Reta na horizontal, a outra aqui na diagonal, tá? Então aqui é alfa. Então eu tenho que 90 graus seria nesse cantinho aqui. 90 aqui θ e alfa dá o 180. Aqui eu tenho 90, tenho θ, obrigatoriamente aqui tem que ser o alfa. Então a gente sabe que aqui é alfa. A gente também sabe que a soma do alfa mais o θ nesse caso aqui é 90 graus. E aqui a gente tem um ângulo de 90, portanto, aqui tem que ser θ. Então a gente percebe que o raio vai entrar aqui, formando o ângulo θ com essa reta vertical. E o raio aqui que vai ser refletido o segundo, né? Ele vai sair formando um ângulo θ com a porcaria de uma reta vertical. O que quer dizer que então eles têm a mesma direção e sentidos opostos, então o ângulo deles seria de 180 graus. Olha que coisa fácil de visualizar, né? A trigonometria mais básica do ensino fundamental, das mais triviais que podem existir. Mas é a vida, né, cara? E o meu problema foi querer traçar um raio que passasse aqui, batesse no espelho formando um ângulo de 90. Que utilidade teria esse raio de luz? Não sei. Mas na minha cabeça fazia sentido, tá? Então tá aí, mais uma questão trivial, das mais básicas do mundo, e o cara consegue errar. Mas tudo bem, né? A gente tá aqui pra aprender, né, cara? Tá, então eu vou chamar esse ângulo aí de... sei lá, cara. Vou chamar assim. Entre a porcaria dos raios aí. Exatamente 180. Olha que coisa banal, né? E depois a gente tem o capítulo 26 que eu espero que melhore, né, cara? Espero muito do fundo do meu coração que as coisas melhorem. Conseguir fazer só 5 questões por vídeo não é um rendimento bom. E fazer se arrastando ainda por cima, né? Esse é o problema. Então, para a questão 15 aqui. A gente tem um raio de luz, R1, e ele incide num espelho plano, que está na posição E1, e seja o raio refletido 1, tá? Incidiu, saiu. Correspondente ao raio refletido, gira-se o espelho de um ângulo alfa, em torno do eixo O, pertencente ao plano do espelho. O espelho passa a ocupar a posição E2, para o mesmo raio incidente R1 corresponde um novo raio refletido R2. Sabendo-se que o raio refletido girou de 40 graus, determine o ângulo alfa. É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. A gente tem que o beta é igual a 2 alfa. É isso? Basicamente, beta igual a 2 alfa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o 40 graus é o nosso beta e o alfa tá ali. Então tá. Pela primeira vez a gente pode usar uma coisa que tá... a gente já viu, né? Então, temos aí o nosso 40 igual a 2 vezes a porcaria do alfa, logo o alfa vai ser 20 graus. Daí eu vou lá olhar e vejo que tá errado. Ai, vamos lá. Cadê
Aqui eu também não arrumei, né, o gabarito, devia ter... Eu me esqueci, tanta coisa passando pela minha pequena cabeça que eu acabei me esquecendo do básico. Cadê essa porcaria? Acho que eu vi 15 aqui, né? Tá, 20 graus exatamente. Que foi o que a gente achou. Então, dá pra seguir em frente pro 16. E antes que tu pense, mas e essa parte não vai desenhar também? Não. Isso aqui a gente já viu, né? A gente desenhou no último vídeo para ver a relação entre o alfa e o beta, conseguir chegar. Acho que agora não tem tanta necessidade assim nesse caso. Eu acho, pelo menos. Tá. A16. Dois espelhos planos formam entre si um ângulo de 18 graus. Qual é o número de imagens que você poderá obter de um objeto colocado entre eles? Não sei te dizer, cara. Mas a gente vai descobrir, né? Então, o número de imagens é 360 graus sobre o alfa menos 1. E daqui pra frente vai ser só alegria, não vai? Então aqui a gente vai ter 18. Se isso aqui der um número par essa divisão, a gente pode aplicar essa relação. Se não der, paciência, né? Então, bom, você também. 2 vezes 18 dá 36, não dá? Então aqui dividido por 18 dá 2. Aqui vai dar 1, que não precisa. Então eu vou ficar com 20 menos 1, que são 19. Aparentemente. Exatamente. Tá. V17, né? Exato. Um objeto é colocado sobre um plano bissetor do ângulo diedro alfa formado por dois espelhos. Tá, o ângulo diedro a gente viu que é o ângulo formado por dois semiplanos, que seriam as porcarias dos espelhos. Grande coisa. Essa questão de ser colocado sobre o plano bissetor seria o plano que corta esse ângulo exatamente ao meio, que foi a condição que a gente viu para que funcione aquela relação ali do número de imagens, né, quando a divisão é ímpar. Certo? Tá. Então, produziu-se 14 imagens do referido objeto. Tá. Então é garantido que a gente sabe que a divisão do 360 graus pelo alfa deu um número ímpar. Porque se o número de imagens é par, seria esse número menos 1, né? Então é garantido que foi ímpar, por isso que ele justificou que a porcaria do objeto estaria sobre o plano bissetor do ângulo lá, tá? Então, nosso N aqui vai ser 360 sobre o alfa, que certamente é o que ele vai perguntar, né? Qual o ângulo alfa entre os espelhos, sabendo-se que é ímpar de fato, tá? Então, questão muito bacana, né, pra gente poder acertar uma de vez em quando, né? Faz bem pra saúde. Então aqui eu vou ficar com 15 alfa, né? Eu somo 1 em ambos os lados aqui, vai ficar 15, multiplico por alfa, né? Isso igual a 360. Tá bom. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Até que dá, eu acho, né? 15 dividido por 3, a gente vai ter 5. 36 por 3 é 12. Isso aqui é divisível por 5 com toda certeza, porque termina em 0, né? Então, no caso, 5 vezes 20 é 100, seria 24 então. Tá aí.
Exatamente 24 graus, muito bom. E o 18 na figura temos dois espelhos planos, o E1 e E2, cujas superfícies refletoras formam entre si um ângulo de 60 graus. Tá, E1 e E2, legal. Um raio de luz incide no espelho E1 e após se refletir vai incidir no E2. Qual o ângulo com que o raio se reflete de E2? Ok, entrou a 40, vai bater e vai sair, a gente viu que paralelo, né? Foi pelo menos o que a gente pôde perceber. Então, tem que fazer os desenhos, não adianta, tem conversa, né? Não adianta, meu filho, não adianta. Ah, não, mas aí sairia paralelo se fosse formando 90 graus, sei lá. Ou não, né? Acho que vale pra qualquer porcaria de espelho. De qualquer jeito, tá? 60 aqui entre eles. A porcaria do raio que vai entrar aqui a 40. Talvez eu deva puxar mais pra cá pra ficar fácil de ajustar isso. Entra 40, a gente tem que traçar normal aqui, né? Vou arrumar você. Eu tinha a pequena impressão que eu tinha trocado aqui para 1, mas não foi. Tá. Tô normal com esse espelho. Se eu conseguisse acertar bem certinho onde eu preciso. Vamos puxar pra cá, pra que vai que precise de auxílio, né, com essa porcaria. Perfeito. Então aqui a gente sabe que ele vai sair com o mesmo ângulo aqui que ele entrou. Deixa eu trocar a cor. Então você vai vir pra cá. Bater aqui, né, certo? Aqui eu teria que desenhar a normal de novo no outro espelho. Esse aqui, que cor eu tava usando, acho que era a última, né? Putz. O desenho é uma desgraça, né, cara? Que ele vai entrar assim. Ah, pior que eu não sei agora. Faz diferença? Toda do mundo, né? Toda do mundo para um desenho. Pouco importa, então ele entra e sai com a porcaria do mesmo ângulo aqui com que entrou. O desenho ele faz realmente diferença, né, cara? Não tem conversa. Não. Ele vai bater e vai vir pra cá. Bateu, subiu. Ai, como eu queria ter dinheiro, como eu queria pagar pessoas pra fazer as coisas por mim, cara. Ai, contratar uma pessoa pra ficar responsável pelas outras pessoas que são responsáveis por fazer as coisas que eu quero. Ia ser uma maravilha, né? Mas não é o caso. Na verdade, eu vou ser uma das pessoas que vai trabalhar para outras pessoas. Então é isso aí. É a vida. Um desenho tosco, miserável. Essa porcaria bate e sai, vai pra casa do caçamba lá, vai aqui, sei lá. Olha que coisa triste. O cara não conseguiu fazer um desenho. Tá, mas e a grande diferença dele bater aqui? É grande a diferença, meu jovem, é grande. Tu pode pegar e ter toda a certeza do mundo que a diferença é grotesca. É abismal. Então vamos copiar isso aqui. Jogar no Paint.
nessa porcaria que não é tão bom que nem o Paint. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o... Por que, cara, que tu não deixa o cara ajustar o tamanho da tela? Que isso aí? Por que tu já não vem com a tela já bem grande? Por que tu deixa uma coisa desse tipo ocupando metade do espaço? Quem é que te ensinou a fazer uma coisa dessa, cara? Olha que coisa feia ficou quando a gente arrasta uma imagem. Mas é melhor do que nada, então vamos lá. Você, querido raio do coração. Vou pegar uma cor aqui, branco. Você vai vir pra cá. Vai vir pra cá, mais ou menos por aqui, ó. Certo? Talvez mais coisadinho assim. Mas de novo, né? A normal dessa porcaria aqui seria que é assim, não seria? Tento entender as coisas da vida, cara. Tem coisa que não tem explicação, só aceita que ele vai sair pra algum lado, né? Chegou aqui, bateu, saiu, foi passear. Aí aqui vai ser, se aqui é 40, isso aí eu vou escrever desse jeito mesmo. Vamos lá. Se essa porcaria aqui é 40, também aqui a gente vai ter, aqui sou eu desistindo já basicamente da vida dessa porcaria. Então aqui vai ser 50 graus. Aí esse pedaço de lixo vem pra cá. Aqui de qualquer jeito, não importa onde esse pedaço de lixo vai bater. O que vai acontecer com o nosso I2 aqui? Eu não sei, cara. Bom, eu tenho um triângulo aqui. Eu sei o que vai acontecer. Esse triângulo aqui é 40 com 60 já vai dar 100. Então aqui este ângulo que ele vai fazer é 80 graus. Aí tem a normal aqui, são 10 graus, tá? Que ele vai fazer com a normal para dar os 90, né? Não esquecer que o desenho, por mais tosco que esteja aqui, essa porcaria faz 90 graus com o espelho 2. Então falta 10 aqui. Então esse seria o ângulo de reflexão dele com relação à porcaria da normal, né? Então se a gente for olhar para cá, para ver a pergunta que foi feita, porque tem que ter sempre alguém gritando ou cantando longe, né, cara? Porque a vida é muito complicada, né, cara? Gravar é triste. Tu fala assim, pô, eu vou gravar, se puder não fazer tanto barulho, né? Sair cantando alto e tal. Ajuda, sabe? É aquela coisa que ajuda, não é que a pessoa é obrigada a ficar quieta ou tentar fazer um pouco mais de silêncio, né? Não, mas ajuda, tipo, bom senso, né? É isso aí. Enfim, voltando aqui, né? Não sei nem se o microfone pegou, porque é mais lá pro fundo, depois bem longe. De qualquer jeito, tá? Então eu já não lembro mais a porcaria da pergunta. Um raio de luz incide no espelho E1 e após refletir vai incidir em E2. Qual o ângulo que o raio que se reflete de E2? Com o raio se reflete do E2, tá? Então seria 10 graus Celsius, né? A gente viu. E o meu desenho aqui tá meio tosco. Mas de novo, 40 aqui. Aí isso aqui é o raio, esquece essa. É eu estressado, né? Desenhei errado coisa. Então o raio entra aqui, sai pra lá, tem a normal no meio. É galera, aquele lixo todo. 60 com 40 dá 100. Então o ângulo aqui até o raio é 80. O que falta pra bater na normal é mais 10. Que é o ângulo que ele entra, e o ângulo que ele vai sair pra lá vai ser a mesma porcaria. Então a gente teria 10 graus Celsius. 10. Ah, eu já desisti desse conteúdo, cara, há muito tempo atrás. Tá, então o ângulo que eu vou chamar de beta aqui é 10. A gente viu isso, tinha relação lá que o beta, não você, meu benzinho, seria 2 vezes
o I2, né, menos o I1. Foi a equação que a gente obteve muito tempo atrás a relação. Só que eu já não lembro mais. Vamos olhar no livro, né? Só para não cometer um crime e falar uma coisa errada aqui. Da porcaria da relação. Foi aqui, né? Certo? Foi essa porcaria. O raio vem cá, bate aqui. Mas não se aplica, não é a mesma coisa, né? Esquece. Só ignora as tentativas do miserável. Que aqui a gente teria que desenhar definitivamente para chegar nessa resposta do 16, né? Não é 16, é 18. Meia nossa, teria que desenhar. Então vamos verificar se tá certo, né? Porque não adianta eu fazer porcaria sem ter certeza. Tá certinho. Que bom. Eu não vejo a hora que esse conteúdo acabe. Eu não sei nem como explicar o quanto eu tô esperando que essa porcaria suma da minha frente. 18, vamos pro R15. Nossa, mas e depois? Não, depois é outra coisa. O cara sozinho, com tempo, sem ter essa preocupação de render com a questão, né? Que dá pra desenhar e pensar um pouco na vida, tomar um gole de café. Aí é mais fácil assimilar o conteúdo. Por exemplo, depois se eu for ensinar isso pra alguém que eu for precisar, né? Daí não. Pega uma lista de exercício, assiste um vídeo no YouTube, resolve umas questões. Aí é diferente. Aqui é o problema, né? Aparentemente. Então vamos lá, questão 15. Considere a situação esquematizada ao lado na qual um pequeno espelho plano se encontra disposto verticalmente bem à frente do rosto de uma pessoa. Tá bom. Aí o que tu quer que eu faça com essa informação? Para que essa pessoa consiga ver a imagem da lâmpada no teto sem precisar abaixar o espelho, deve ser girado. Calma lá, respira. Para que a pessoa consiga ver a imagem da lâmpada no teto sem precisar se abaixar, o espelho deve ser girado. Ok. Tá, aqui eu tenho essa situação, a porcaria da lâmpada aqui. Eu quero pegar esse raio de luz que sai daqui, quero que bata no espelho e quero que volte e acerte o olho da miserável. Só que esse raio de luz específico aqui, ele sai daqui, bate aqui e vai vir para baixo, com esse mesmo ângulo de 30 graus ali. Então ele bateria mais para cá. Tá. Então é isso. Como pode, não? Como pode a vida ser tão feliz assim? Eu tenho que girar o espelho pra cá um pouquinho, né? Pouca coça. Seria 60 graus, não seria? Por quê? Porque a gente tinha visto lá a relação do beta com o alfa, né? Eu acho que vai se encaixar na mesma coisa. Aqui do beta ser 2 vezes a porcaria do alfa. Ai, cara, eu acho que é. Certo. Tá, então pensa, meu jovem. É necessário pensamento crítico às vezes, né? Pô, é muito triste tu olhar pra uma questão e tu não saber começar, cara. Eu nem sei descrever a alegria que é olhar pra aquilo ali e ficar meia hora contemplando, sem saber como começar a porcaria da questão. Então eu tenho... Não, eu preciso de você, eu preciso de você. E não é essa cor que eu quero começar, vai ser assim. Eu tenho meu primeiro espelho aqui, certo? Aí eu quero fazer uma rotação nele. Quero que ele fique aqui assim, mais ou menos, né? Então vou rotacionar um ângulo alfa aqui.
porcaria da lâmpada continua no mesmo ponto de sempre, certo? Então, inicialmente, o raio vinha para cá, batia aqui e ia lá para casa do caçamba lá embaixo. Aí agora eu quero que este raio, que vai continuar vindo na mesma direção, só que agora ele vai bater no segundo espelho e vai ser refletido um pouquinho mais para cima aqui, né? Até o ponto de que ocorra a porcaria do que eu preciso, né? Que é um desenho muito bonito. Vamos dizer que seria aqui assim, certo? Vou manter o lixo da lâmpada por aqui, que seja, não sei. Isso aqui é meramente ilustrativo, né? Porque é o máximo que eu posso. Então, tá. O raio aqui tem que levar em consideração a imagem nova, né? Então ele vai bater aqui, ele quer dizer, o raio, o prolongamento tem que passar pela imagem, não adianta. Então a imagem da lâmpada nesse espelho aqui torcido seria mais ou menos por aqui assim. Aí ele vai entrar e ele vai sair com um ângulo aqui que forma com a normal. Cara, que desenho tosco, hein? Que desenho tosco. Ele teria que ser... Eu não sei, cara. A beta é igual a 2 vezes o alfa. É por aí. É exatamente isso. É isso que eu tô tentando ilustrar e não consigo. Na minha cabeça. Vamos fazer o que então? Volta lá no livro, olha o desenho de novo, aproveita, né? Tá ali, tá disponível, tá bonito. Porcaria do espelho inicial, o raio entrou, bateu no espelho, foi lá pra casa do caçamba. Isso aqui é o espelho que tá na vertical ali. Aí eu quero torcer a porcaria do espelho um pouco pro mesmo lixo de raio entrar aqui, bater nele e mudar um pouco a direção. Que no caso a gente poderia considerar essa daqui o espelho na parede, né, horizontal, e aqui a gente puxou ele um pouquinho para cima. Aí o raio que estava saindo indo lá pro pé da pessoa vai se direcionar para a cara, né? Então a gente vai ter a mesma porcaria da relação do alfa aqui, que é o ângulo que eu quero torcer o espelho. Espelhos, cara. Quem é que perde tempo da vida aprendendo sobre espelhos para ensinar para outras pessoas? Quem é que perde tempo da vida aprendendo esse tipo de conteúdo com o objetivo de ensinar outros seres humanos a mesma coisa que ele aprende? Quem é que faz uma coisa dessas, cara? Eu não sei. Eu não quero saber. E eu acho que eu tenho nojo de quem sabe. Pois bem. R1. E o R1 que sai. É uma vida muito engraçada. Não tinha teto e não tinha nada. Ninguém podia viver ela não. Ai, ai, ok, vamos lá. Então, eis a vida que se apresenta a nozes, não é mesmo? Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se as coisas não funcionam não bem, o que a gente vai fazer? Desenhar, desenhar, é isso aí que a gente vai fazer, desenhar. Cara, eu lembro, cara, palavra por palavra, eu tava dentro da sala dela, foi o primeiro dia da aula de física dentro da universidade. Eu não pertencia àquele lugar, né? Definitivamente. Eu olhei pro lado e falei, caramba, eu tô dentro de uma aula, dentro da universidade, assistindo uma aula aqui. Eu não pertenço a esse lugar. Definitivamente não. Aí entrou um velho, que é um professor de física,
muito feliz, muito contente. Eu sei, primeiro dia de aula, mas enfim, né? Foi uma surpresa para mim ver um velho contente e ensinando. Foi um negócio assim que eu nunca tinha visto na vida. Daquele nível de contentamento, de boa, e manteve isso sempre, tá? Então não foi só o primeiro dia, manteve esse comportamento sempre. E eu fiquei impressionado, falei, como é que pode um ser humano chegar numa idade dessas, né, avançada já, e tá contente ensinando física, né? É um negócio assim absurdo. Tu pensava como que uma pessoa consegue arrumar energia para fazer uma coisa dessas. E aí eu passei a observar, falei, caramba, nossa, que coisa interessante, né? Um velho feliz. E aí comecei a ter interesse, né, cara? Eu fiquei curioso, falei, como é que pode a física proporcionar alegria para alguém, né, cara? Como para tendo, assim, levando em conta a minha vivência do ensino médio e tal, fiquei bastante curioso, né? Como é que pode um conteúdo miserável desses trazer alegria para alguém? E aí passei a me interessar pela física mais pela curiosidade, né, do que qualquer coisa. E aqui estamos, quase 10 anos depois. 10 anos depois, sim, 10 anos depois dessa fatídica aula, estamos nós aqui. Outra coisa que o professor dizia era que o físico, ele tem que ter imaginação. Tu tem que conseguir visualizar as imagens, tu tem que conseguir fazer isso na tua cabeça para depois passar para o papel, fazer os desenhos, trabalhar com as equações e tal. Mas tu tem que pegar um fenômeno físico, alguma coisa, e conseguir imaginar ele na tua cabeça, né? Então é um dos requisitos necessários para lidar com essa área, assim, é essa parte da imaginação. Eu não tenho nenhuma. Então, assim, é complicado. Mesmo para uma questão simples de ensino médio que nem essa, né? É complicado. Então, aqui, lindo, tá? Tem o raio, eu posso fazer os prolongamentos até onde eu quiser, eu posso encher de prolongamento para fazer o desenho. Eu tenho uma certa altura aqui, eu devo levar isso em consideração, aí eu ponho a lâmpada. E aí as coisas vão ser mais felizes, não vão? Tudo vai ser mais feliz. Pega essa porcaria aqui. Pega daqui pra cá. Esse é o teto. Legal. Que legal. Que coisa bacana. Que divertido. Nossa, fico emocionado. Bota a lâmpada aqui. Considera o lixo do raio saindo e batendo aqui. Essa é a nossa situação inicial, certo? Por que eu tô falando baixinho? Porque eu já perdi completamente a vontade de aprender esse conteúdo aqui. Já foi faz tempo. A vontade, a satisfação, qualquer coisa do gênero que tu possa imaginar, já foi embora. Então, aqui a gente teria normal, certo? É o espelho, né? Esse ângulo aqui de reflexão é considerado em relação a essa normal. Aí, essa bela porcaria aqui do raio, ele vai ser refletido aqui para baixo, certo? Mesmo lixo de ângulo, seria o inicial, seria o nosso R1, situação básica e cotidiana. Talvez eu devesse fazer maior aqui, tá? Esses prolongamentos que talvez eu vá precisar disso depois. Tá. Isso é no espelho na situação inicial. Aí, o mesmo raio, eu quero agora girar esse espelho um pouco, pouca coisa, né? Partindo desse ponto aqui, tal que para o mesmo lixo de raio, agora ele seja refletido e saia aqui na horizontal, né? Bem dizer, para acertar o olho da pessoa, ele teria que sair aqui assim, ó, nesse aqui do meio, né? Para dar certinho no olho dela. Então,
é isso que eu estou buscando para esse segundo espelho. Volta para cá. Exatamente, tá ali. Então a gente tem o ângulo de 30 graus aqui. Eu quero que o raio bata aqui. Eu tô tendo uma certa dificuldade porque a normal desse espelho 2 aqui seria que assim, né? Então a gente sabe que no caso esse raio vai bater aqui e vai sair para lá. Então não é o que eu gostaria que acontecesse, certo? Então não é para cá que eu vou ter que torcer esse espelho. Se eu torcer o espelho para cá, aí esse raio aqui vai bater aqui e vai lá para casa do cacete. Então eu não entendi nada, eu só não... É isso aí, a vida é linda, né? Tá, mas de qualquer jeito aqui, se eu inclinasse para esse lado de cá, faz sentido pensar que em algum momento aqui esse miserável vai ter que ir na horizontal, né? Teria que ser uma coisa por aqui assim, né? Que daí eu puxo a normal nesse segundo espelho e ela vai cortar exatamente no meio aqui, né? Entre a coisa que ele entra aqui e aí o outro refletido vai sair. Então é isso. Então é por... Tá, agora foi. Agora o raciocínio ajudou um pouco. Talvez. Aí se eu pensar, né? Agora sou eu pensando, veja bem. Coisa impressionante às vezes acontece. Esse ângulo aqui, né? Que eu vou puxar o espelho em direção à pessoa lá. Se eu considerar que é normal, e isso aqui são duas tabuinhas, e eu preguei essa normal aqui nela, na outra, né? E aí no estado inicial ela estaria nesse... Caramba. Pera lá, ó, vamos pegar as tabuinhas aqui e vamos considerar o estado inicial. Olha onde eu cheguei, o nível que eu cheguei é esse. Então a tabuinha da normal estaria pregada aqui e estaria na situação, né, do espelho penduradinho quieto ali e a tabuinha estaria aqui em cima. Conforme eu vou puxando o espelho aqui, né, pro lado, o ângulo que eu vou ter aqui de separação entre a nova posição do espelho e a antiga vai ser exatamente o mesmo ângulo que eu vou ter de separação aqui entre a normal e essa linha que vai até o olho da pessoa, tá? Então, como eu quero que o raio que vai ser refletido siga nessa mesma direção aqui, que está entre o olho da pessoa, né, que seria a linha aqui. Então, se eu fazer a minha normal ficar exatamente no meio do ângulo, que a gente sabe aqui que é 30 graus, né, cortando ele exatamente ao meio, é garantido que aí o raio que vai ser refletido vai bater no espelho e vai voltar nessa direção aqui, pontilhada. Então, seria 15 graus. Portanto, a abertura, o quanto eu vou ter que puxar o espelho aqui também vai ter que ser 15, né? Porque o ângulo é o mesmo. Então, se essa abertura aqui é alfa, a da normal aqui com essa horizontal também tem que ser alfa, né? Também vai ser a mesma coisa. Olha aonde eu cheguei para tentar responder essa questão. Isso aqui tá errado, tá? Só deixando bem explícito aqui, não é a maneira de resolver isso aqui. Mas eu já desisti. É aquele ponto assim que tu chega do relacionamento que tu não quer discutir, acabou, não tem mais coisas pra conversar, né? Tu olha pra pessoa, a pessoa olha pra ti, só tá esperando o momento de ir embora mesmo e tal. Então não tem mais nada pra dizer, é o momento aqui, tá? Então eu fico com a letra C, vamos ver se faz algum sentido para 15, capítulo 25, aparentemente faz, tá? Então certamente que tem a relação, tem a equação, tudo mais para responder aquela questão ali. Eu só não sei, não tô com muita vontade, que nem eu disse, não tô muito afim de estar procurando. Na 16.
A figura 1 mostra, vista de cima, um carro que se desloca em linha reta com o espelho plano retrovisor externo perpendicular à direção do seu movimento. Tá bom. O motorista gira o espelho até que os raios incidentes na direção do movimento do carro formem um ângulo de 30 graus com os raios refletidos pelo espelho, como mostra a figura. Raio incidente, raio refletido. Ele abriu um pouco o espelho. Ok. Em quantos graus o motorista girou o espelho? Tá. De novo, é a mesma coisa dessa daqui, não é? Praticamente a mesma linha de raciocínio. Se ele girar 15 graus, né, de novo a normal aqui, estaria aqui cortando esse ângulo ao meio, né? Então seria 15 para cada lado aqui. Ele girou 15 o espelho e aí o ângulo acertou, o raio acertou o olho dele, né? Eu vou ficar com 15 porque faz bastante sentido na minha cabeça. Eu vou chamar isso aí de alfa, que seja. E é o nosso 15 graus. Exatamente, 15 graus. Tá, mas isso tem que ter como resolver sem fazer desse jeito. Certo que tem. E vou te dizer mais. Crianças de ensino fundamental são capazes de responder essa questão. Tu vai encontrar elas aqui no Brasil, inclusive. Então não precisa nem ir muito longe. Falar, num país... Não tem nada de país desenvolvido, não tem nada... Não. Aqui mesmo. Aqui tu encontra crianças de ensino fundamental capazes de responder essa questão tranquilamente. Antes de ir pro recreio, com fome, com sede e sem o ventilador na sala porque alguém encheu o estojo de brita e quebrou o ventilador. E aí a escola não tinha dinheiro para repor, e aí ficou sem. Então essa criança, sem ter se alimentado de manhã porque saiu de casa sem café, né, porque não tinha condição, aí esperando a hora do recreio, se tu entregar essa questão para ela, ela resolve a questão e vai pro recreio como se não fosse nada. Então é uma coisa para se pensar, né? Tu tem que refletir sobre. Toda vez que tu pensar que o conteúdo é difícil, que a dificuldade é grande, tu tem que lembrar disso. Que uma criança com fome, numa situação miserável, resolveria a questão sem problema nenhum, tá? Então, a gente acertou do jeito mais tosco possível. Não é a maneira correta, não é a maneira sistemática, não sei se é a palavra certa para usar aqui, mas não é o método usando equações, tá? A gente não usou isso para responder o que não é bom. Já vou deixar bem claro que não é o jeito correto de responder, mas é o final do relacionamento, então, né? Pouco me importa. Então, na 17, na figura F e E são dois espelhos planos, tá? A maior distância entre duas imagens do ponto P conjugadas por F e E é em centímetros igual a alguma coisa. Tá. Imagem. Pensa um pouco. Cara, calma lá, mas porque essa daqui não é... Eu pensei assim, ó, bom, imagem, né? Então aqui eu conto os quadradinhos, boto a imagem do P nesse daqui, boto a imagem do P que teria no outro espelho lá, a distância, né? E calculo aqui a distância entre as duas. Só que não tá parecendo que seria só isso, né? O ponto P conjugadas por F e E em centímetros. Se bem que eu acho que é, né, cara? Vamos fazer, né? Pô, pra que vai estar perdendo tempo pensando na vida, né? Vamos resolver aquela coisa. É o fim, né? Final desse conteúdo. Pra que tá alisando tanto. Tá, o ponto P estaria por aqui assim, aparentemente. A imagem do P nesse caso seria aqui. A imagem dele aqui nesse outro estaria mais ou menos por aqui assim.
Talvez um pouco mais para baixo. Quem sabe? Tá. Então a distância entre elas, né? A maior distância. Tá, mas... Não, não é tão fácil assim, né? Não. Eu tenho que... Imagem conjugada, cara. Eu posso jogar... Essa é outra daquelas que não é tão fácil, que o livro não preparou, gente, para resolver. Pelo menos não me preparou para responder, né? Eu acredito que a explicação mais justa seja essa. A culpa... Como é que é aquela coisa, né? Do não é você, sou eu? Não, nesse caso é você e não sou eu o culpado de não conseguir resolver isso aqui. Mas beleza. Imagem conjugada, cara. Que coisa linda. Que palavras. É tão bom ver palavras novas, né, sendo usadas assim. Pra fazer uma pergunta. Mas vamos dar uma olhadinha só nas alternativas aqui. Só pra ver se o meu raciocínio. O meu raciocínio estava errado, né? Porque, ó. Tenho 4 centímetros, eu tenho 6, eu tenho 8, eu tenho 12. Se eu fosse considerar que é tudo 1 aqui, a minha hipotenusa, aquela distância, né, do triângulo que a gente ia pegar lá é muito grande, né, cara? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Tá, eu teria um triângulozinho que a parte de baixo seria 4 e a altura dele... Pô, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. A altura seria 12. 4 por 12. A hipotenusa de uma desgraça dessas. Se eu for seguir esse raciocínio, né? Então, vamos colocar a hipotenusa aqui, ó. Dessa porcaria. Seguindo minhas ideias pequenas de vida aqui. Ah, não é tão bobinho não, pô. Porque no caso aqui é que a maior imagem, cara, aqui tá mal, hein? Eu não sei. Tá, aqui é 6, para baixo dá mais 6 por conta da imagem, então essa altura seria 12. Aqui é 4, com esses outros 4 aqui até o outro lado, que a gente teria mais, seria 8. Então isso aqui seria aquele triângulo... Não seria o básico, não. 3, 4, 5, não dá, né? Não dá. Então, já começou mal, né? Nossa hipotenusa aqui vai ser ao quadrado, no caso. Seria aqui 64 mais 144. Foi. Não é isso, né, cara? O h ao quadrado vai dar o quê? Caramba. 60 com 140 dá 200. Dá 208 aqui. Muito bem. 208 seria 4 vezes alguma coisa, né? H... 4 vezes 50 é 200. Então é 4 vezes 52. Aqui esqueci do quadrado. Tá, eu acho que é por aí. 2 raiz de 52. Certo? 52 até que acho que não dá pra tirar pra fora da raiz, mas tá. Então ficaria com isso. Então talvez seja. É aquela coisa, né, cara? É a vida. É a vida é complicada. Então ficaria com a letra E para 17. Ah, sim, é o 3 mesmo. Se a gente for olhar aqui, de fato é a letra E. Tá bom. E é 18. A figura indica um ladrilho colocado perpendicularmente a 2 espelhos planos que formam um ângulo reto. Assinale a alternativa que corresponde às 3 imagens formadas pelos espelhos. Ah, cara, eu não tô... Imagem, grande porcaria.
grande coisa, grande pedaço da questão aí. Tá. Teria imagem conjugada do outro lado, teria imagem do outro canto. Putz, tá, vamos lá, né? Tudo é divertido, tudo é bacana, a vida é feliz e bela. Quem é que não gosta de se divertir nesse mundo, né, cara? Beleza, então aqui a gente tem a porcaria do F, né? A imagem dele no outro espelho aqui, a gente vai ter que ele vai inverter. Ter imaginação é complicado. Ele só vai inverter na horizontal esse lixo de espelho. Minha nossa. Ai, ai, que vida. Como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Um espelho aqui. Outra porcaria de espelho tá ali formando 90 graus. E tem o F na frente. O F na... Não adianta. Tá, vamos lá. Como é que eu olho pra isso? Como se eu tivesse... Isso é o F. Isso aqui como se eu estivesse na frente do espelho de baixo aqui. Então ele só vai inverter na horizontal, quer dizer. Então aqui o F ficaria assim. Se eu olhar diretamente pro espelho. No outro aqui, se eu olhar diretamente para esse pedaço de lixo, só inverte na horizontal também. Certo? Então eu veria isso aqui também, né? Vamos dar uma olhada. Então esse aqui não. O F foi colocado aqui, ele tem que estar desse jeito. Aqui é um começo. Esse aqui tudo bem, esse aqui não. Esse aqui, pô, eu tô errado. Quem é que perde tempo com espelhos, né, cara? Tanta coisa pra fazer da vida, né? Tanta coisa pra fazer da vida, cara. Que coisa miserável. Perpendicularmente. Animalzinho. Eu sou burrinho, hein? Tá, eu sou buro. Aqui tá o primeiro espelho. Aqui estaria... Como é triste a vida, né? Do miserável. Eu penso nisso de vez em quando. Como é triste a vida do miserável. É porcaria do F. Estaria aqui assim. Como se fosse uma caixa. Então o F colocado aqui. Esse espelho aqui vai inverter ele só na horizontal. Então vai ficar assim. Esse espelho vai mostrar a cabeça do F aqui, só que vai inverter na horizontal. Então ficaria assim, essa porcaria. Tá, então se a gente for montar o quadrinho, aí o F começa assim. A porcaria do espelho que está do lado dele vai inverter ele desse jeito. E o espelho que está embaixo, né? Ele está de pé, a porcaria do espelho está embaixo. Vai mostrar desse jeito. Tá? Você não. Puta, mas daí não sobra nada, né? O F certo aqui. Tá, os espelhos de boas. Então o F tá certinho.
Esse espelho vai inverter ele só na horizontal, o outro vai mostrar a cabeça dele para baixo. E ao contrário aqui, né? Então esse aqui não estaria certo. Minha nossa, cara. Minha nossa, cara. Pra que acontece uma coisa dessas com o miserável, cara? Puxa vida. Não vai mostrar a cabeça pra baixo? Vai. Não vai inverter isso daqui? Não tinha a porcaria do feliz lá? Lá que a gente vai ter o F vindo pra cá, o I aqui, o L assim, a porcaria do E desse jeito e o Z. Nossa. Assim. Ai, cara, olha, se tem coisas que eu tô começando a detestar, uma delas é a porcaria do espelho, cara. Essa é uma que eu tô pegando nojo. Não sei exatamente isso aí. Vamos pedir ajuda pra quem sabe, vamos procurar na internet, é uma questão tão bonita, né? Por que não pedir ajuda a outros seres humanos? Aí, vamos lá, alternativa. Eu não quero saber a letra, eu quero saber o que acontece. Devemos considerar as propriedades de reflexão em um espelho plano, dispostas em um ângulo de 90 graus. Reflexão lateral. Enantiomorfismo. Cada espelho produz uma imagem que é invertida lateralmente em relação ao objeto. O espelho vertical reflete a letra F para a direita, invertendo-a horizontalmente. O espelho horizontal reflete a letra F para baixo, invertendo-a verticalmente. Inverte verticalmente. Só. Mas não inverte ela do jeito que eu achei que invertia. Então ele vai fazer isso daqui. Ai, tu não tem um espelho, tu não sabe. Não sabia de nada, cara. Só não sabia. E os dois. Aí eu já não sei, que junta dois espelhos. Imagem da imagem, não sei do que. E a porcaria das duas lá. Inferior esquerda. Ah, também eu tô perdendo tempo com a porcaria do IA, né, cara? Com todo respeito. Vamos procurar um ser humano resolvendo isso, que é 10 vezes melhor do que um lixo do IA. Ver a resposta. Eu quero a resposta, não quero saber de nada. Ai, tem que pagar, tem que se inscrever. Ah, pô, cara, pô, faz coisa de graça, cara, não faça uma coisa dessa. Pra que cobrar, cara? Que maldade tem essa gente no coração, cara. Eu nunca vou me acostumar com a porcaria do navegador sem bloqueador de anúncio, né, cara? Para, cara, não faz assim. Olha que maldade tu tá fazendo, cara. Ajeitar tudo, pô. Olha isso, tem que fechar a propaganda. Tá, vamos lá. Resposta aqui. A terceira imagem é simultaneamente imagem da primeira e segunda imagem sobrepostas. A terceira imagem não é imagem. Nossa. Às vezes o ser humano também não produz tanta coisa, né? Fácil de ver. Sabe onde a gente resolve isso? Num vídeo do YouTube. Definitivamente. Tipo esse, ó. Olha que bonitinho. Só que eu quero tomar strike depois, ou correr o risco, vai que um dia, eu uso de material lá, de outro canal lá, né?
Vai que eu ofenda os sentimentos do dono do canal sem querer, ou de alguma pessoa que ele goste muito, um professor, um autor de livro, e ele olha e veja, não, mas olha esse miserável aí assistindo o meu vídeo. Vamos ter que resolver esse problema, não vamos? E aí tomo eu um strike. Não, muito obrigado. Já aconteceu no passado, e eu não quero que volte a acontecer, porque às vezes é de pessoas que tu não esperava, né? Tu tomar um strike, tu fala assim, pô, mas sério que tu tá fazendo isso? Ah, tá bom, né? Então, por isso que eu não fico vendo vídeos, né, cara? Mas seria um bom complemento pro que a gente tá fazendo aqui, né? Tu tem uma dúvida, a gente vai no YouTube, assiste rapidinho ali, vê um pedaço e resolve o problema. Tá, eu certamente, cara, esse conteúdo aqui não. Certamente eu não entendi, né? Não precisa nem. Tá? Não precisa ser um gênio. Vamos ver se uma imagem. Para. Fica quietinho aí. Tá. O lixo do F foi. Aí muitas explicações depois. A gente tem o F pra baixo aqui. E a perninha pra lá. E aqui o outro lixo do F pra baixo, perninha pra cá. Tá. Então é isso. Seria a letra C, né? Inverteu aqui. Então eu vou ficar também com a letra C porque ele disse que era e a gente tá no processo de divórcio, né? Separação que vai ser bom pra todo mundo. R19. A figura mostra uma vista superior de dois espelhos planos montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Não pode, que ele vai dizer uma coisa dessas. Sobre o espelho OA incide um raio de luz horizontal. Tá? Sobre esse aqui. Ok, o que mais? No plano do papel mostrado na figura, após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale. Cara, o ângulo θ, ele vale... não vale nada. Não vale nada. É um lixo. É só isso que ele é. Um pedaço de lixo. Vamos puxar aqui isso aqui, fazer o desenho, porque certamente o próximo conteúdo vai ser 20 vezes melhor do que esse, pra mim, né? Isso eu tenho plena certeza. A única certeza que eu tenho no mundo, deixa eu só ligar a porcaria do carregador aqui do meu telefone, que marca a hora aqui, porque tá terminando a bateria, eu não vi que este lixo aqui tava sem bateria. E aí a gente tem que saber quanto tempo vai gravar, né, cara? Ninguém aguenta mais de 2 horas minhas reclamando da vida. Aí, agora não quer entrar no carregador. Parabéns, carregadorzinho lixo. Parabéns. Tá, voltando pra cá. Voltando pra diversão, né? É só o que importa. Então aqui o raio vem. Eu dizia eu, vem o raio, bate aqui. A gente tem a normal, a esse espelho aqui, que se ele me ajudar eu faço, né? Tá, então raio bateu, o raio agora vai ser refletido com o mesmo, formando o mesmo ângulo com essa normal. Esse raio aqui, que é um pedaço de lixo, ele vai bater aqui. Aí aqui a gente tem outra normal, mas não dessa cor, né? Que assim fica melhor, tá? Outra normal, meu filho. É. Outra normal. E aí o raio vai sair pra cá. Olha só que coisa bonita, coisa linda. Eu até me emociono quando eu vejo uma coisa desse tipo. Aqui, ó, esqueci de botar a seta, né? A cabecita aqui do raio, ó, eu já arrumo aqui, ó, pronto. E agora, ângulos aqui. Bom,
é 20, tá? Esse aqui é 20. Esse outro aqui seria 90 menos 20, que aqui é 70. Se aqui é 70, aqui é 90. Aqui é 70 também, garantido, né? Aqui é 20. Tem que ser para dar os 90. Então o ângulo que o raio vai fazer aqui com a porcaria do coisa vai ser 70 graus. Com outro espelho, né? Tudo bem? Não temos 70 graus, então a gente enfia essa certeza num lugar bem inóspito. Minha nossa, cara. O que aconteceu hoje? Quer dizer, o que aconteceu com esse conteúdo, né? Sobre o espelho OA incide o raio de luz horizontal, plano papel, mostrando a figura. Após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando um ângulo θ com anormal ao espelho OB. Ah, bom, eu achei que era com a porcaria do espelho mesmo, mas não. Então, a porcaria do espelho OB tá aqui. O ângulo que o raio vai fazer com a normal é 20 graus. E o 20 a gente tem na letra C. Então, às vezes é só questão de ler, né, o que está escrito. Então, para 19, a gente tem letra C também. E acabou esse capítulo 25, que eu espero nunca mais encontrar na minha vida, o que eu tô brincando, né? Às vezes eu falo isso, cara, mas esses conteúdos assim, que nem esse aqui que eu acabei de passar por ele, certo que eu vou ter que revisar isso daqui. Não tenho a menor dúvida no mundo que eu vou ter que fazer pelo menos, no mínimo, mais umas 50 questões boas, né, de uma boa lista, para entender o conteúdo e assistir algumas aulas no YouTube. Coisa que eu não tô fazendo aqui no canal. Então toda vez que tu vê eu passar por uma situação dessas, é justamente porque eu não faço uma revisão antes de resolver o conteúdo. A gente vai lendo o que está escrito no livro e com base naquilo ali a gente tenta resolver as questões e só. Mas tu que está estudando sozinho, ou que seja lá, tá no ensino médio, tem acesso ao teu professor e tal, tu tem que usar outros recursos, né? Tu não vai ficar sofrendo que nem eu, olhando para o livro, lendo a parte teórica 20 vezes ali, na espera de entender aquilo, né? Tu vai buscar em outro lugar. Eu não posso, porque eu já falei. Se eu pudesse assistir videoaula no YouTube junto aqui, assim, uma coisinha curtinha, né? A gente vai assistindo e comentando, eu faria. O problema é tu tomar um strike depois, o problema é tu ofender ou tu fazer algum comentário em cima do vídeo de outro professor, que às vezes não é o comentário mais agradável que tem, né? Tu diz, ó, eu não entendi isso daí, ou eu achei esse exemplo muito simples, e eu nem sei porque que ele está usando esse exemplo. Então, esse tipo de coisa acaba ofendendo, né? Para dizer o mínimo a pessoa, e aí o risco do cara se incomodar é grande. Então, por isso que eu não faço, tá? Mas, no geral, é o que tu tem que fazer. Não entender o conteúdo, não fica na volta do livro. Não abraça o livro, não lê a parte teórica de novo, não vai adiantar muito. Tu leu uma vez, leu duas, não funcionou, não entendeu, procure em outro lugar. Não faz o que eu tô fazendo, tá? Então, a gente se livrou disso, eu acho. Aí o que ele quer saber aqui? Como funciona um caleidoscópio e quer que eu tente construir um. Meu amor, a última coisa que eu vou fazer na vida é brincar com o espelho. Vai ser a última coisa que tu vai me ver fazendo, é isso. E agora... ai, ai. Eu acho que assim, vamos lá. Eu vou revisar esse conteúdo que a gente acabou vendo ali, para que no próximo vídeo essa parte aqui dos espelhos esféricos não seja tão arrastada. Então vai ser um dos poucos conteúdos, se não o único conteúdo, eu acredito, que eu vá ter que estudar sobre para não ficar tão feio. E por estudar eu tô querendo dizer que eu vou pegar outras listas de exercícios e fazer.
e assistir uma aulazinha de revisão e tal, de outros professores, uma ou duas, né? Talvez até umas 5, quem sabe, para reunir todas as informações, o resumo das questões, os macetes, as equações e tudo mais. E depois a gente vai brincar com espelhos esféricos aqui, senão eu vou me arrebentar inteiro nesses conteúdos, tá? É o que eu não quero. Eu já gastei 4 vídeos, esse é o quinto, eu acho, que é vergonhoso, né? O cara ficar preso só nesse livro aqui é um negócio muito nojento, assim, pra mim que tô fazendo e pra quem tá assistindo isso, né? Ver eu fracassando em todas as questões. E o cara pensa assim, pô, mas de que adianta então tu resolver um livro inteiro se tu chega aqui quase no final do livro, bem dizer, né? Mais da metade, e tu não consegue responder coisas básicas. Então, qual é que é o lucro que tu tem, né? Por estudar tanto. E assim, no meu caso, eu já disse isso 200 vezes, vou repetir de novo. Eu tenho dificuldade em aprender as coisas. Eu tenho muita dificuldade em aprender o básico. Então, no meu caso, eu tenho lucro, né? Porque eu tô evoluindo, tá? Sabe? Melhorando com o tempo. Mas você, cara, pega outro livro, vá procurar em outro canto. Senão, tu não queira passar pelo mesmo trabalho que eu, né? Tu tem acesso, tu pode assistir as videoaulas e tal. Vamos lá, vamos começar com os espelhos esféricos ou vamos deixar pro próximo vídeo aqui? Eu vou deixar pro próximo vídeo porque isso aqui não tem uma cara muito amigável e eu vou ter que fazer a revisão de qualquer jeito. Então eu agradeço pela tua companhia, lamento pela qualidade que eu tenho apresentado aqui nos últimos vídeos, tá? Não é nem de perto assim o que eu pretendo pro canal, mas aconteceu, tá? Então é um conteúdo que eu tive dificuldade de entender e, enfim, então eu acho que para vocês fica essa lição, né, de não ficar insistindo. Se o teu livro não foi o suficiente, procure em outro lugar. Então muito obrigado pela tua companhia e até mais.